Olá pessoal, aqui é o Jorge, professor de AutoCAD em Inventor, e a gente está de volta então para as nossas videoaulas. Essa é a primeira videoaula do ano de 2016 e é um ano onde a gente vai fazer bastante coisa tanto para AutoCAD quanto para Inventor, tanto projetos 2D, também projetos em 3D. Para a gente retomar e reiniciar, a gente vai estar fazendo hoje uma aulinha bem rápida de Inventor para a gente estar relembrando, onde a gente vai desenhar uma peça em 3D com uma furação lisa e uma furação ali com rosca e alguns degraus que tem nessa peça, onde a gente vai treinar a ferramenta de corte. Então essa peça ela pode ser encontrada no blog Projetos de AutoCAD Inventor, também no Facebook Projetos de AutoCAD Inventor. Eu vou estar passando o link aqui na descrição do vídeo e vamos lá então, mãos à obra, pessoal. Eu estou usando agora aqui o Autodesk Inventor 2015 e então ele muda um pouquinho em relação ao Inventor passado, mas é tranquilo para gente trabalhar. Vamos lá então em New. Eu estou usando o sistema métrico. A gente pode estar usando tanto o sistema inglês, né, o sistema métrico e o Mode Design que a gente vai ver posteriormente, mas a princípio vamos trabalhar com o sistema métrico e Standard milímetro IPT. E só dá o Create. A gente não está fazendo nenhum projeto IPJ, não está criando nada, porque quando a gente faz montagem, a gente cria um projeto e cria as pastas e peças dentro dele. É uma peça única que a gente vai fazer hoje, então é só colocar aqui, deixar ele no default mesmo e dar o Create. Então vamos lá, a nossa tela de trabalho ela é muito parecida com o que a gente tinha anteriormente. E vamos começar o nosso sketch. Eu tenho aqui o sketch, vamos trabalhar por linhas. Interessante que o Inventor 2015, quando a gente começa a trabalhar, ele pergunta qual ângulo, qual o plano que vai ser trabalhado, a gente escolhe então o plano que melhor que se adapte àquele nosso projeto. Nesse caso eu vou fazer aqui no plano X e Z. Vamos trabalhar no XZ, vamos dar uma olhadinha como que é o projeto aqui para a gente... Coloquei no X e Z mesmo, vamos dar uma... Deixa eu dar uma retomada. Plano X e Z, é isso mesmo. Estamos aqui no plano XZ e vamos lá dar uma olhada em como é o nosso desenho. Ele é um bloquinho com dois rebaixos, uma furação lisa e uma furação com rosca, uma M8 por 1,25 e ele tem 75 por 40. Vamos fazer isso aí, é bem facinho, bem rápido. Com a linha, clicando sempre na origem, a gente já pode colocar valores ou pode colocar os valores posteriormente. Vamos fazer para colocar depois. Ele já reconhece igualdades de linha, paralelismo, ele já faz tudo isso. Ele já mostra que as linhas são iguais, que têm a mesma medida. Vamos lá acertar. Essa linha aqui tem que ter 75. E aqui então a gente precisa de 40. Feito isso, ele já ajusta o desenho e a gente já tem o nosso primeiro esboço feito. É só finalizar então o sketch e a gente vai fazer a nossa primeira extrusão. Lembrando que essa primeira extrusão seria o perfil desse bloco aqui. Ele tem 10 mais 10, ele tem uma espessura de 20. Vamos lá então no Extrude, ele já reconhece ali e ele já vem aqui com 10, que é a inicial do projeto, mas a gente pode mudar aqui então, no nosso caso, para 20. E a gente tem dessa forma a espessura de 20. Legal, vamos ver o que a gente precisa fazer agora. Vamos realizar esse outro rebaixo aqui. Ele tem 10 de altura por 25. Moleza para fazer. É só a gente escolher qual vai ser o plano do sketch. Seleciono aqui Sketch 2D. E mostro que eu vou fazer o sketch nesse plano. E é só a gente desenhar a parte que precisa ser cortada então. Ele tem, só relembrando então, 25 por 10. Deste ponto aqui a gente pode colocar 25. Já vou colocar a medida correta. Já desço aqui com 10. Fecho aqui na perpendicular. E subo desse ponto
fechando então esse meu retângulo, finalizo o sketch. Finalizado esse sketch, é só a gente fazer a remoção de material. Ele está falando que vai usar essa direção aqui, direção número 1, não é essa que eu preciso, é a direção número 2, e qual vai ser o percurso? Eu vou fazer through all, ele vai cortar o meu elemento por completo. Desta forma, eu faço então esse rebaixo, a gente já tem um pedacinho da nossa peça cortada. Vamos ver então qual é o outro pedaço que eu preciso fazer. É aqui de 5, o rebaixo tem 5 milímetros de altura e ele tem a diferença de 75 menos 20 menos 25, que é 30, correto? 20, 25 dá 45, para 75, 30. Então vamos fazer esse nosso rebaixo. O mesmo sketch, seleciono aqui Start, o Sketch 2D, seleciono essa parte e vamos fazer com linha. Tenho aqui 30, 5 milímetros é a profundidade. Opa! Deu um errinho aqui no posicionamento do mouse, eu vou retomar. Então esse pedaço aqui não vai existir, posso deletar. Vamos pegar de novo linha, deste ponto aqui para baixo, 5, e fecho de novo na perpendicular. E crio então um elemento, posso finalizar o sketch, eu tenho aqui então esse elemento onde eu vou fazer de novo a remoção de material. No Extrude ele também dá a direção como direção número 1, eu vou usar aqui direção número 2 e também a distância eu vou usar como Through All. E ele vai fazer então o corte, porque ele está aqui também, ó. Eu posso fazer a união, o corte ou a interseção. No caso eu vou fazer o corte, que é o cut. E só clicar na virgulinha a gente já tem então parte do nosso desenho feito. Esse perfil aqui com os dois rebaixos já estão certinhos. O que a gente precisa fazer agora? Eu posso e preciso criar essa parte chanfrada, mas também posso fazer esse furo aqui no centro da parte, nessa parte que eu posso chamar de superior da nossa peça. Vamos fazer ela então, é um furo liso com diâmetro de 10. Vamos lá então, criar um sketch em 2D, é nessa face aqui, ele já mostra para mim a face, é um pouquinho ruim da gente observar nesse tipo de vista que eu estou usando, mas não tem problema, eu posso aqui, para facilitar, eu posso projetar a minha geometria. Eu clico aqui em Project Geometry e vou clicar nessas arestas aqui, ele projeta a geometria e assim eu consigo enxergar essa linhazinha amarela que facilita a minha visualização. Vamos lá então para fazer esse círculo. Ele é exatamente nesse centro, na metade dessa linha, e vou clicar ele, olha lá, ele já mostra para mim o centro exato desse retângulo. E é só eu colocar então o diâmetro de 10. Feito isso, posso finalizar o sketch. Poderia ter feito isso daí também com ponto e feito uma furação, mas eu não vou usar esse método agora, eu vou usar para fazer aquela furação aqui da frente, vou extrudar esse elemento que eu criei. Cliquei no ponto errado, vamos voltar, é o extrude somente do círculo. Exato, a solução que ele dá, direção, ele está dando como direção 1, também não é a direção 2, e eu vou cortar esse elemento, ele é em cut, e eu vou usar aqui a distância também como Through All, e posso finalizar. Dessa maneira a gente fez esse corte por completo. Vamos ver o que falta fazer. Eu posso criar aquele bico aqui no meio e fazer então aquele outro recorte, que é esse chanfrado aqui. Como referência, eu tenho do centro da minha linha, eu tenho 75 menos 65, eu tenho 10.
que é dessa face até o começo desses dois círculos aqui que tem o mesmo centro. Então eu vou usar isso aí como referência. Eu vou pegar aqui o Sketch em 2D, que vai ser nessa face, nesse plano. Também vou projetar a geometria, Project Geometry, as 4 geometrias projetadas. Isso facilita muito a visualização. Eu venho aqui então em círculo e vou colocar ele no centro. Só vou trazer ele para cá numa distância qualquer e vou fazer aqui um círculo de 8, né, que é uma rosca de M8. Clico aqui com 8, mas a gente está... Vamos ver se ele está certinho com 10, eu acredito que não. Clico aqui no Dimension e vou ver quanto que ele está, 9,70 alguma coisa. Ele tem que ter aqui 10. A posição dele agora, acredito eu que esteja correta. Agora ele está com 10. Então a gente está com ele posicionado de maneira correta. Agora então é só completar. Eu preciso pegar o mesmo centro, trazer essa linha até esse outro ponto para fazer então aquele bico cortado que essa peça tem. Vou clicar com a linha neste ponto aqui até a tangente desse outro círculo. E aqui exatamente a mesma coisa. Do bico ali, eu levo o mouse e vou movimentando ele, ele me dá a tangente em um determinado momento. Aquele símbolozinho lá da bolinha com o corte é o de tangente. E dessa forma eu consigo então criar o elemento que eu vou utilizar para corte. Com a linha eu faço deste ponto até este e deste até o centro. Daqui embaixo a mesma coisa, daqui até aqui e daqui até o centro de novo. E posso finalizar o meu sketch. Desta maneira eu consigo remover esse material que está como excedente. Vamos lá para o Extrude. É esse pedaço aqui que eu vou fazer o corte. Também a direção 2 com Cut. E eu vou colocar como True All. E confirmo. Então está feito aí, está feito aquele segundo corte e também esse biquinho que a peça tem. Agora a gente só precisa fazer então a furação de M8 por 1,25 e ele está exatamente no mesmo centro desse último furo que a gente fez. Vamos lá, eu crio um sketch de 2D nessa face. E eu posso criar um ponto, nesse caso aqui, exatamente nesse mesmo centro. Criado o ponto, deixa eu só confirmar se eu fiz ele na posição correta. Point, no centro, finalizo o sketch. E eu tenho então um pontinho ali onde eu vou criar esse meu furo com rosca. É só vir aqui em Role. E a solução que eu vou usar é aqui no From Sketch, é o local que ele vai fazer o meu furo, e é esse terceiro furo aqui, é essa terceira solução. Eu preciso simplesmente mudar o tipo de rosca, que eu estou no Isometric Profile, e o tamanho dele vai ser um M8 por 125. Qual vai ser a terminação dele? True All, e dou um OK. Dessa forma está feita a rosca naquele ponto que o furo e a rosca naquele ponto que eu havia demarcado. Para finalizar esse desenho, a gente vai fazer um chanfro. Eu tenho aqui tanto o fillet e o chamfer. O fillet é redondinho, o chanfro ele é quadrado. Eu preciso simplesmente mostrar quais são as arestas que vão ser chanfradas. Eu mostro aqui então essa aresta e vou colocar que vai ser com 1 milímetro. Também posso mostrar essa aresta aqui, as arestas de baixo, esta e esta daqui. Marquei as 4 arestas que eu vou utilizar para chanfrar e é só eu confirmar então esse meu chanfro que foi realizado. Feito isso, a gente pode também estar aplicando material, qualquer tipo de material que a gente ache interessante nesse nosso desenho. Eu vou
mostrar aqui para vocês, ele está com material genérico. Eu posso colocar qualquer outro tipo de material que o meu projeto esteja pedindo. Eu vou colocar aqui no caso, só para a gente exemplificar, um ABS, e aqui você pode escolher vários tipos de cor e tipos de materiais diferentes. Eu vou colocar aqui então, ele deu como um ABS, uma cor bege. E a gente pode mudar então o view também desse nosso desenho, do Visual Style. Eu posso colocar no realístico e ver como que tá. Visual Style, Realistic, e a gente vê como que o desenho ficou. Então, galera, como primeira aula, é uma aula bem mais simples, uma aula bem rapidinha. Faltou somente a gente salvar esse nosso projeto, que também é facinho. É só vir aqui no ícone de cima à esquerda, Save ou Save As. Vou colocar como um Save As. E a gente direciona para a pasta que a gente quiser, na pasta de documentos que a gente quiser. Pode colocar como aula 1 2016 e dou um save. Dessa forma o nosso desenho está lá guardadinho e salvo na nossa pasta do Inventor. Valeu, galera, muito obrigado e até a próxima.